Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a missa própria do dia da Páscoa. E a liturgia da igreja nos exorta, com muita sabedoria, a compreendermos o mistério que ora celebramos, que toca na centralidade da nossa fé, que toca no núcleo do nosso serviço a Deus, que toca de verdade na essência do ser cristão. Por que nós somos cristãos? Porque o Senhor ressuscitou. Somos cristãos porque Ele ressuscitou. E a sua ressurreição é para nós motivo de uma grande alegria. A criação estava gemendo, como que com dores de parto. Por quê? Porque Deus não criou o mundo para a corrupção. Deus não criou o mundo para a miséria. Deus não criou o mundo para ser a habitação de Satanás. Não. Deus criou o mundo para nele colocar a obra perfeita da sua criação, o ser humano, que é de verdade o cume da criação. Tudo Deus criou para o homem, contemplando o seu Filho. Por isso que o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Só que o homem cai em pecado, se afasta de Deus. E agora Deus vai como que gerar um caminho ordinário para a salvação do homem. E esse caminho foi pensado, foi vivido, foi executado por Deus durante todo o Antigo Testamento, passando pelos profetas, pelos patriarcas, pelos juízes, pelos reis, até desembocar em João Batista. Ou seja, todos eles indicavam que o Messias viria. Todos eles indicavam que Deus estava buscando atrair o homem para Ele. Tanto que a chave de leitura para o Antigo Testamento é o Novo Testamento. É impossível compreendermos o Antigo Testamento se não interpretarmos o Novo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz de Jesus Cristo. Porque todo o Antigo Testamento é uma prefiguração, é uma preparação para o 8º dia, ou seja, para o dia da ressurreição, para a plenitude dos tempos, onde Deus haveria de tudo criar. Então aqui é importante nós termos clareza que a ressurreição é o ato criador de Deus do 8º dia, ou seja, Deus recria tudo quando o seu Espírito Santo ressuscita o corpo mortal de Jesus e faz com que ele, glorioso, agora reine sobre tudo. Vejam o texto santo do Evangelho de hoje. Nós temos uma personagem aqui, uma personagem conhecida por todos nós, Santa Maria Madalena. Alguém que vivia no coração de Jesus, porque muito amou,
muito foi perdoada e cresceu na amizade com Ele de tal modo que a sua vida pode ser muito bem dividida antes do encontro com Cristo e depois do encontro com Ele. Que a vida de Maria Madalena deveria ser inspiração para mim e para todos vocês. Onde, depois que nós nos encontramos com Cristo, o nosso modo de pensar e agir deve ser diverso do que antes nós pensávamos e fazíamos. Agora, com uma razão, Ele me ama e eu respondo ao seu amor com amor. E Maria Madalena aqui vai ao túmulo. É importante a gente ter uma clareza de que Maria Madalena aqui, ela representa a igreja, representa o povo de Deus. Ela aqui é a prefiguração da igreja, é a prefiguração do povo de Deus na infidelidade que busca, depois de ser amada, responder com amor ao amor de Deus. E vejam que Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Por quê? Porque a humanidade, antes da ressurreição, vive em uma longa escuridão. Mas que escuridão é essa? É a escuridão de não enxergar o luminoso, é a escuridão de não compreender o eterno, é a escuridão de não compreender a eternidade em Deus. Lembremos-nos que antes da ressurreição de Jesus Cristo, o homem não tinha clareza a respeito de eternidade. A eternidade para o homem era de verdade algo muito angustiante. Por quê? Porque o homem não tinha certeza nenhuma. A morte de verdade na cabeça do ser humano matava, e a morte era o fim. E depois da ressurreição, agora não. Agora o homem tem uma resposta que antes não tinha. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo não é aparente, mas é real. De verdade, Ele morreu e ressuscitou. Agora, quando nós vemos esse texto aqui e vemos um dado histórico importante, quando João, é ele quem escreve, é ele quem lá foi, quando João relata a visita de Maria Madalena ao túmulo, João diz, ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Aqui nós temos que entender uma coisa: aquela pedra foi retirada do túmulo não para ele passar, porque ele não estava mais preso ao tempo e ao espaço, de jeito nenhum. Ele ali não estava mais preso ao tempo, mas agora não é a sua humanidade quem vai conduzir, mas a sua divindade. Lembremos-nos que Jesus é um caso especialíssimo, e nós cremos nessa realidade desde o Concílio de Nicéia, lá no ano 325 da nossa fé. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Nós somos totalmente homens. Ele era totalmente homem, totalmente Deus. Duas naturezas em uma única pessoa, uma natureza humana, uma natureza divina, na segunda pessoa da Trindade. Então, vejam que ela vai lá. Só que Maria Madalena não se atreve a entrar no túmulo. Ela vai atrás daquele que tem autoridade, aquele que foi colocado por Jesus como chefe da igreja,
aquele que tem razão agora para conduzir os cristãos. Ela vai ao encontro de Simão, que é o primus inter pares, ou seja, que é o primeiro entre os demais. Ela vai ao encontro de Simão e, estupefata, abobada, ela diz: olha, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Só que aqui existe um erro nas palavras de Madalena, porque Madalena não tinha uma clareza a respeito de que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O corpo humano sem a alma e o espírito não é a pessoa. Aqui ela deveria ter falado assim: tiraram o corpo do Senhor do túmulo, porque o corpo não é a pessoa, é uma parte da pessoa. Eles saem correndo, vão ao túmulo. João corre primeiro, João não entra, Pedro entra. Aqui é importante a gente compreender um aspecto eclesiológico do Evangelho. João era o discípulo que Jesus amava. Pedro era o discípulo que tinha a incumbência de ser o chefe da igreja. E vejam que João aqui respeita o ofício dado por Jesus. João aqui respeita a figura de Pedro, que de verdade é a primeira testemunha do Evangelho, é a primeira testemunha da ressurreição. Lembrem que nosso Senhor vai dizer a Pedro: olha, quando tu fores provado na fé, confirma os teus irmãos. Pedro tem essa prerrogativa de confirmar na fé os irmãos. É por isso que até hoje, fazendo uma analogia ao ofício de Pedro, que é apóstolo de primeira grandeza, são os bispos todos que confirmam na fé os cristãos. E aqui, Pedro, ele vai testemunhar. Mas vai testemunhar o quê? Ele vai testemunhar que o sepulcro estava vazio, porque ninguém contemplou o momento exato da ressurreição. Ninguém contemplou o momento em que a ressurreição de verdade aconteceu no tempo e na história. Não. A ressurreição de Jesus Cristo é histórica, é real, aconteceu no tempo. Mas ninguém viu esse momento acontecer. O que nós vimos, o que nós contemplamos, foi a grandiosíssima mudança de mentalidade dos apóstolos, que antes agiam de uma forma e depois agiam de outra forma. Só que as palavras de João saltam aos meus olhos no Evangelho de hoje. Não são as palavras de Madalena, não é a atitude de João de respeitar o primado de Pedro, mas o que me chama a atenção aqui é o que João escreve a respeito dele mesmo. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Aí vem a parte B do versículo 8 do capítulo 20. Ele viu e acreditou. Ele viu o quê? O túmulo vazio. Ele acreditou em quê?
nas palavras que o seu amado tinha dito. Mais uma vez, os olhos aqui foram enganados, como também nos diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Mais uma vez, a visão enganou. E mais uma vez, a audição confirmou aquilo que ele havia dito. Existe, minha gente, aqui uma simbiose tão forte entre o que Jesus dizia, o que Jesus disse, o que Jesus diz, e aquilo que de verdade acontece na igreja. Tudo tem um sentido e uma razão. Ele viu e acreditou. Se vocês param para pensar, esses dois verbos aqui, ver e acreditar, são dois verbos que vai causar uma ira em Jesus depois da ressurreição. A gente pode dizer que é o grande momento irado de Jesus pós-ressurreição, quando ele ali vai chamar a atenção de Tomé. Felizes, Tomé, são aqueles que acreditaram sem ter visto. Ou seja, minha gente, é uma referência direta a João, porque João nada viu, viu o espaço vazio e acreditou. E Tomé teve que vê-lo ressuscitado para poder acreditar. Enquanto um age com a total credulidade nas palavras de Jesus, porque muito amou, porque muito se entregou, e nós temos que compreender que não existe fé sem amor. Se nós temos fé, nós amamos nosso Senhor. Quem não tem fé não ama nosso Senhor. Fé e amor caminham juntas, entrelaçadas, essas duas virtudes teologais. João, na sua credulidade, João como que relembra tudo o que ele disse naquela feliz expectativa, naqueles dias silenciosos. E João acreditou, ele não está aqui. Ele está de pé, ele está vivo. E Tomé, depois, nós veremos pelos próximos dias, teve que, primeiro, ver ele de pé ressuscitado, para poder acreditar. Vocês já pararam para pensar que a fé que nós temos, ela nos vem da Mãe Igreja? Que aquilo que nós cremos, da forma como nós cremos, foi a igreja que nos fez, que nos tornou filhos de Deus e repassou para nós a fé dela. A fé que nós temos é da igreja, embora nós nos encontramos muitas vezes, ou melhor, embora muitas vezes nós encontramos alguns por aí que usurpam a fé da igreja e se dizem cristãos, fundando seitas e comunidades eclesiais. A fé na ressurreição é a fé da igreja. E nós recebemos essa fé da igreja. Até os protestantes, viu? Até os protestantes receberam a fé da igreja católica. A crença, a doutrina de nós católicos. Nesse momento aqui da ressurreição, já existe a igreja católica de pé. Olha lá Pedro, olha lá João, olha lá Maria Madalena. Uma leiga e 2 bispos. Uma leiga, o bispo e o papa. Essa é a fé católica. Ele viu, ele acreditou. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ao olhar essa realidade
da fé da igreja. Nós temos que compreender que a igreja de Jesus Cristo nos chama a atenção para o aspecto extraordinário daquilo que nós cremos. E todos nós tomamos parte na ressurreição quando nós usufruímos dos dons pós-ressurreição deixados por Jesus, os sacramentos todos, que são de verdade ações de Cristo ressuscitado. É aqui que muita gente não entende. Por exemplo, os paramentos do sacerdote. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que ele está de pé, glorioso, ressuscitado. Por isso, os paramentos estranhos. É o que muita gente não consegue entender, que tudo aquilo que acontece depois da ressurreição é por causa da ressurreição. É Ele quem está vivo a nos conduzir. É Ele quem nos abençoa através das mãos limitadas e muitas vezes pecadoras dos sacerdotes. É Ele quem nos prega, que nos anuncia o Evangelho, quando o sacerdote e o ministro sagrado ali anuncia verdadeiramente as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, sem achismos, sem coisas estranhas, sem discursos políticos, mas anunciando a boa nova da salvação, anunciando que Deus, nosso Senhor, ressuscitou, está vivo, está de pé e nos conduz rumo ao céu. Vocês devem lembrar, quem participou da vigília pascal ontem, deve lembrar com dignidade das palavras do Evangelho, quando o autor sagrado Marcos diz assim: olha, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia, lá vós o vereis como ele mesmo tinha dito. O que é isso aqui? É ele quem nos precede, é ele que verdadeiramente nos leva ao encontro definitivo com o Pai. É Ele quem abre para nós as comportas do céu, para nos abençoar, para nos proteger, derramando sobre nós todas as graças e bênçãos necessárias para que nós sejamos felizes, para que nós vivamos em Deus e possamos juntos alcançar o céu. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, no coração do cristão não pode existir espaço para a filosofia da reencarnação. No coração do cristão tem que haver um espaço exclusivo para a doutrina da ressurreição. Nós cremos na ressurreição e rechaçamos a reencarnação. Nós cremos na ressurreição porque Ele ressuscitou e está de pé a nos guiar. E aí vocês poderiam me dizer assim: mas padre, mas qual é a grande prova da ressurreição que nós temos, já que ninguém viu? Vocês têm que se questionar, para responderem aos questionamentos à luz da fé e terem cada vez mais a doutrina clareada na cabeça. Católico que não se questiona e não responde doutrinalmente às suas indagações, são católicos que estão em perigo. Aí vocês podem me perguntar assim: padre, mas finalmente qual é a grande prova da ressurreição? A grande prova da ressurreição, padre, é um túmulo vazio. Poderiam ter roubado o corpo dele. É verdade. A grande prova da ressurreição é o que a igreja me diz, que os apóstolos disseram.
é a mudança de atitude daqueles covardes que abandonaram Jesus na cruz. E que depois, quando viram ele de pé, como que acabrunhados, com a inquietação no coração, saíram anunciar o Evangelho. E todos, um por um, foi bebendo o mesmo cálice que Pedro queria afastar de Jesus. Guarda, Pedro, a faca na bainha. Não vou eu beber o cálice que o Pai me deu, ou seja, não vou eu morrer para te salvar. E Pedro, que não queria, em outro momento falou: Senhor, que isso não te aconteça. E era contra a paixão, viu? Era contra a entrega. Depois, quando eles veem ele de pé, vivo, imolado, com as marcas da paixão que até hoje estão nele, e nós haveremos de ver, com a graça de Deus, e que Deus nos ajude, quando tivermos a graça de contemplarmos Deus no céu, nós veremos o Senhor com as marcas da sua paixão, nos mostrando aqui, ó, foi por você. Essa é a nossa fé. E Pedro e os apóstolos todos, ao verem ele de pé, como que acabrunhados, com um nó na cabeça, não tiveram problema em perder a vida e saíram a evangelizar aos 4 cantos do mundo conhecidos na época, para anunciar o Evangelho de Deus. E um por um foi bebendo o mesmo cálice que ele bebeu, ou seja, um por um foi morrendo, derramando sangue por Deus. E aí, a grande prova da ressurreição: ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira, de jeito nenhum. Na hora que está sendo torturado, para não perder a vida, a verdade vem à tona. E eles permaneceram firmes no derramamento do sangue, porque eles tinham convicção de que estavam servindo a alguém que estava vivo. E eles, com o desejo intrínseco no seu ser, de ressuscitarem como ele ressuscitou. Porque esse desejo dos apóstolos é o mesmo desejo que vocês têm, que eu tenho. É o mesmo desejo que brota nos nossos corações, de ressuscitarmos e alcançarmos o céu. Que esses 50 dias da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo sejam dias felizes, onde nós possamos de verdade aumentar a nossa fé e cantar solenemente as alegrias da ressurreição, para crescermos em santidade e um dia contemplarmos o Senhor face a face. Vamos ficar de pé.